Adalberto Piotto falando do outro lado da candidatura republicana do Donald Trump. A gente já viu a reação do Trump ao seu melhor estilo, né, Piotto? Aí, tirando sarro da situação, sem perder o tom, disse que vai ser até mais fácil ganhar da Kamala Harris do que seria do Joe Biden. Você corrobora, Piotto, com essa avaliação feita pelo Trump? Será que do ponto de vista eleitoral não faz tanta diferença para Trump o adversário? Será que fica até mais fácil, como está dizendo esse presidente? Piotto, boa noite. Boa noite, Brown. Cauti, Silvio, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Aí é só discurso de campanha, está falando obviamente dos seus eleitores. Claro que tem um jogo precisa ser jogado, é uma campanha que, embora seja em novembro, é uma campanha que vai ser longa, o debate vai ser intenso. A gente já percebeu só por esse anúncio aqui dos democratas ainda não estarem, digamos, decididos em torno de Kamala Harris. E isso explica muito da estratégia agora, porque tudo indica, eu suponho, que seja ela própria, pela questão financeira, como o Cauti fez menção, ela herda todo esse dinheiro que foi doado, ela já conseguiu mais doação também agora, se não me engano, acima de 80 milhões de dólares foram feitos de doação recentemente agora, só pela possibilidade dela ser a candidata. À frente desta campanha de arrecadação, pelo que se tem ideia, é exatamente o Alexander Soros, que é filho do magnata americano. É interessante esse dado, né? Os republicanos são sempre os acusados na história política dos Estados Unidos de serem os representantes de grandes corporações. Agora, neste momento de fraqueza do Partido Democrata, de indecisão do Partido Democrata, em que vai ter que explicar por que mentiu-se tanto a respeito da saúde, do Estado, das condições de um presidente americano democrata como Joe Biden, é exatamente o filho do maior magnata do mundo, do ponto de vista do mundo dos negócios de mercado financeiro. Estou falando de George Soros, o Alexander Soros. Ele já aparece como precisamos nos unir. Aliás, ele publicou no Twitter o seguinte: é hora de todos nos unirmos em torno de Kamala Harris e derrotar Donald Trump. Ela é a melhor e mais qualificada candidata que temos. Viva o sonho norte-americano. Ele escreveu no X, ou seja, no perfil dele no X. Chama atenção, né? Logo nesse primeiro momento. Mas aí eu vou para o segundo momento, né? Óbvio do que a gente tem aqui. Que representatividade terão, então, os delegados do Partido Democrata? Esses que participaram de todo o processo das primárias. Porque é o Alexander Soros que vai decidir, é ele quem vai decidir, ou os amigos dele, obviamente do mundo financeiro americano, que pode trazer mais dinheiro para a campanha de Kamala Harris, que já começou a pedir mais dinheiro ainda? E os delegados dentro da maior democracia do mundo, de um sistema eleitoral que é olhado depois da última eleição, nem tanto, né? Mas que é visto sempre como um exemplo para o planeta. Esse clubão de bilionários é que vai decidir quem será a candidata, sem ouvir exatamente os representantes, os delegados do Partido Democrata, é uma coisa que não vai funcionar tão simples assim. Mas aí penso na terceira parte, o cidadão americano, o eleitor americano. Como que o cidadão americano vai reagir diante de tudo o que está acontecendo? Todo mundo via a situação do presidente Joe Biden. Ele caía de bicicleta, caía subindo a escada, recentemente todas essas gafes que nós vimos, né? Enfim, por que se escondeu isso do público americano? Se tem uma coisa na cultura americana que se aprende logo, inclusive do ponto de vista de legislação, é que a mentira é muito punida. Ou seja, você mentiu, isso custa muito caro nos Estados Unidos. E todo mundo que tira visto nos Estados Unidos aprende isso logo. Há perguntas óbvias que te fazem: você é terrorista? Não, se você diz que não. E for, bom, você mentiu. Ou seja, tem uma série de coisas que você começa a compreender o quanto que a mentira pesa. E aqui nós estamos falando de uma administração que teria mentido sobre o real estado de saúde do presidente, inclusive a sua vice-presidente, que sempre deu declarações atestando a saúde, o vigor, a capacidade cognitiva do presidente americano. Como é que ela chega agora para o eleitor e diz assim: vou fazer tal coisa, ou vamos derrotar Donald Trump com essa ou aquela política? Qual a credibilidade? Para um público que é acostumado à democracia, nós estamos falando da mais longeva democracia do planeta, isso tem um peso bem maior. Ainda mais com todas as transformações nos valores americanos que aconteceu recentemente. Volta a Donald Trump, que foi o motivo da sua pergunta, Brown. Naquela convenção republicana, e a gente trouxe essa notícia aqui em primeira mão, cobrimos, Constantino estava conosco, a Ana aqui fazendo... você estava conosco, enfim, a Ana fazendo a tradução simultânea.
Ali foi uma reativação dos valores e dos orgulhos americanos. Com aquilo, os Estados Unidos, independentemente se democratas, independentes ou republicanos, os americanos se identificam. É a partir daí que a gente vai ter o debate real desta eleição americana. Ou seja, é sobre valores. O que Kamala vai contribuir para isso é o que chama a atenção. Nem Barack Obama, nesse momento, talvez, embora tenha essa cara de bonzinho, né, um homem do mundo e tudo mais, mas é um cara ávido por poder, nós sabemos, né? Está cheio de pudores em relação a endossar a candidatura dela. Agora, Silvio, falando justamente do aspecto político, ideológico, o que você espera de diferente entre Kamala Harris e Joe Biden? Será que a vice-presidente ela conduz ainda mais para um ponto mais radical a campanha democrata? Porque Joe Biden afetava essa moderação, né, contra o que apontava ser o extremismo de Donald Trump. Será que a Kamala Harris não acaba também com essa imagem que se tentou construir em torno da candidatura democrata? Conduz a candidatura para um ponto mais radical, talvez, do que Joe Biden? Silvio, boa noite. Boa noite, Brown. Bom ter você aqui nessa mesa. Cauti, Piotto, Constantino. Boa noite para você que começa a semana com a gente. É claro que a opção pela Kamala Harris é a opção mais radical. É a carta que a esquerda, vamos chamar como deve ser chamado, a esquerda, a agenda woke, progressista, tem à mão. E eles colocam a carta mais radical. Black Lives Matter, toda a agenda de gênero, toda a discussão do progressismo é colocada na campanha no momento da reta final. Essa foi a... Para você que está aí do outro lado da tela, deve entender quando eu falo, essa é a trucada da vez. Eles trucaram. Essa é a Kamala Harris. Porque o Joe Biden desistiu de perder. Era uma eleição decidida. Ele não tem a menor condição de concorrer a nada mais. Aliás, ele já está aposentado no cargo. E aí eu queria chamar a atenção, porque na edição 224 da revista Oeste, no começo do mês de julho, José Roberto Guzzo escreveu um artigo que falava sobre Alexandre de Moraes. Foi a capa da revista. O Rei Está Nu. É aquele conto do dinamarquês, do Anderson. Mas ele traz o seguinte parágrafo inicial. E acho que aí você não precisa debater mais nada depois desse parágrafo que aparece na sua tela. Há 4 anos, o presidente Joe Biden, canonizado aos 80 anos de idade como o novo santo padroeiro da esquerda universal, é o maior caso de rei nu que já se viu na vida política dos Estados Unidos. Estava pelado na frente de todo mundo. A cada vez que aparecia em público, ficava claro, até para uma criança de 10 anos de idade, que o seu equipamento neurológico não estava mais batendo direito. Se você leu essa frase, ou você ouviu, você não precisa ouvir mais nada sobre a história desta eleição. O Joe Biden não tinha condições neurológicas, físicas, psíquicas de disputar uma eleição. Aliás, ele não tem de seguir à frente do maior país do planeta, dos Estados Unidos da América. Ele precisa sair imediatamente retirado de lá. Então, o que a esquerda faz é uma alternativa, como o Piotto trouxe aqui, George Soros, tem a imprensa, e aí tem um papel muito importante, porque no dia seguinte àquele debate em que ele passou vergonha, o New York Times correu para pedir um outro candidato. No dia seguinte, o Washington Post pediu um outro candidato. Então a imprensa é parte desse jogo também, porque a imprensa, sim, é a agenda woke, é o progressismo instalado com um teclado na frente.